Olá, queridos, muito boa tarde, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Cá estamos nós outra vez para mais um encontro com graça e que a graça de Deus esteja lhe alcançando nesta tarde bonita que o Senhor nos concede hoje, neste iniciozinho do mês de julho, hoje dia 5, e nós estamos felicíssimos pelo que Deus tem realizado em nossa vida e através de nós também. Que a bênção do Senhor, portanto, lhe alcance onde você estiver, aqui pertinho, ou mesmo longe, distante, quem sabe em outro estado ou em outro país. Eu sei que o meu Deus é Deus de perto e Deus de longe, e por isso mesmo vamos falar com Ele. Querido Senhor, outra vez quedamos-nos diante de Ti, agradecidos pelas Tuas riquíssimas bênçãos e misericórdias com as quais nos tens alcançado, Senhor, não somente com salvação, mas no cuidado diário, cotidiano, com a vida de cada um de nós. Pedimos outra vez a Tua misericórdia sobre este programa, que vamos apresentar na intenção, Senhor, de que ele sirva de instrumento para edificação, para consolo, para fortalecimento, para ajuda, para auxílio da Tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo, a nós aqui que fazemos o programa, aqueles que nos acompanham, que compartilham, que comentam. Abençoa também a cada pessoa conectada conosco para a honra e glória do Teu nome. Abençoa o nosso entrevistado de hoje, que a Tua bênção esteja sobre nós, é o que te rogamos em nome de Jesus. Queridos, portanto, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos no programa número 3, falando sobre milagres não se explicam. E hoje a gente tem uma história extremamente interessante. Peço que você compartilhe nossa transmissão para que outras pessoas também possam nos acompanhar e serem alcançadas por este testemunho que eu diria impactante que apresentaremos esta tarde para a honra e glória do nome do Senhor. Nosso entrevistado de hoje vai tratar sobre diversos temas que nós já temos atravessado aqui durante programas anteriores. Mas é muito interessante como em uma única vida condensou-se todas as provas, desafios, guerras e eu diria que até as tentativas de Satanás para levar uma pessoa para o inferno. Uma inquestionável certeza na vida é a de que enfrentamos muitos desafios, que a gente queira ou não queira, os desafios, as lutas sempre aparecem. Há, contudo, batalhas que tão duras que nos deixam aos pedaços mesmo, muitas vezes dilacerados, quase que à beira da morte. Além das fatalidades que a vida impõe, o diabo também injeta outros elementos na tentativa de destruir a esperança, eliminar a nossa fé em Deus e assim nos impedir de chegar no céu. Entretanto, na visão de Jeremias, lá no capítulo 18 do seu livro, um vaso quebrado na mão de Deus, glória a Deus, sempre pode ser reconstruído. Para o Senhor, aleluia, nada há de impossível, nada está perdido. Deus sempre pode recuperar o vaso, a vida, a trajetória de alguém. No encontro de graça com graça de hoje, nós vamos conhecer a história de um jovem, podemos chamá-lo ainda assim de jovem, cuja vida foi oferecida ao diabo em um ritual satânico. E este é apenas um detalhe de toda esta trajetória que você vai conhecer a partir de agora. Vamos entender como ele sobreviveu, quais são as suas experiências, suas cicatrizes, e eu me refiro aqui não apenas às cicatrizes da alma, mas também às cicatrizes do corpo. Poderia Deus reconstruir um vaso tão quebrado assim? E a resposta é, glória a Deus, positiva. Deus pode sim reconstruir a vida, por menores os pedaços em que ela se encontre. Para a nossa entrevista de hoje, com alegria eu quero lhe apresentar meu querido irmão Ramon Pereira da Silva. Ele congrega em Cajupiranga, na Igreja Polo, do setor número 10, a quem já enviamos também o nosso abraço, ao pastor Evaristo e a todas as congregações que cooperam ali com o pastor Evaristo no setor número 10 da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, Ramon.
É um prazer grande. A gente sempre ouviu falar do irmão aí nas conversas, em outros meios, mas hoje tê-lo aqui no programa é uma honra para nós. Em nome do pastor Elinaldo, nosso presidente, em nome da nossa igreja, enfim, seja muito bem-vindo. Seus cumprimentos, suas palavras. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, podendo contar a tão grande obra que Ele fez na minha vida. Quero agradecer ao pastor Elinaldo, ao senhor pastor William, por estar me dando a oportunidade de contar por completo o que Deus fez na minha vida. É promessa de Deus e eu acredito que chegou o tempo de eu viver ela e sou grato a Deus por isso. Amém. De verdade, é promessa de Deus. Eu tive a oportunidade de conversar com Ramon e, queridos irmãos, não é força de expressão, é impressionante. Eu diria que é impactante mesmo, é verdadeiramente um testemunho, uma história de alguém que foi feito aos pedaços, quase que literalmente, não é? Você vai saber por que eu estou dizendo isso, e que Deus reconstruiu. O texto de Jeremias 18, que já citamos hoje, é base de inúmeros sermões em nossos púlpitos, não é? Quem nunca ouviu uma pregação sobre o vaso na mão do oleiro? Quem nunca ouviu dizer que o Senhor muda vidas? Quem nunca ouviu falar que Deus transforma trevas em luz, bênção e maldição? Que Deus salva, limpa, perdoa, purifica e por aí se vai. Na verdade, o evangelho que pregamos é exatamente a mensagem do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a nossa fé, é o nosso mote de crença. Porém, é importante ressaltar que há situações tão duras, tão difíceis, que parecem mais impossíveis do que outras, não é verdade? A Bíblia, entretanto, mostra inúmeros milagres, de abundantes livramentos estupendos, curas inimagináveis, como no caso de Naamã e de tantos outros, milagres realmente inexplicáveis. Para você ter uma ideia desta grandeza da narrativa bíblica sobre milagres, vamos relembrar, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, o machado flutuando, o que dizer de um morto que volta a viver quando toca nos ossos de um outro morto que era um profeta, não é? É algo realmente assustador, inexplicável de verdade. Podemos relembrar também de dois velhos, um casal de velhos, Abraão e Sara, tendo filhos aos 100 anos de idade, do alongamento de um dia, o sol parou, a terra deixou de girar. Imagine você, coisas extraordinárias, milagres estupendos, que, como já disse e repito, muitas vezes não há explicação e por isso mesmo são milagres. E, sem dúvida alguma, queridos irmãos, a menor condição, nós não temos a menor condição de avaliarmos quantos milagres Deus realizou ao longo da história deste planeta e que foram registrados, evidentemente, e o que dizer, então, dos milagres que Deus fez, que Jesus realizou e que não foram registrados. Gosto sempre de lembrar da expressão de João, no seu último versículo do livro que ele escreveu, do evangelho que ele escreveu, onde ele estima que talvez no mundo inteiro não se caibam os livros que pudessem ser escritos narrando os milagres que Jesus realizou. Hoje nós vamos ousar, eu digo ousar, testemunhar mais um desses milagres extraordinários, inexplicáveis, estupendos, que Deus realizou. E a partir de agora vamos conversar com o nosso querido Ramon, convidado de hoje para o encontro com graça deste dia, que está maravilhoso. E eu repito meu pedido a você para compartilhar a nossa transmissão, para a gente alcançar o máximo de pessoas e, mais do que compartilhar, comentar com a gente, curtir aí. Se você ainda não está inscrito nos nossos canais, nas nossas plataformas em YouTube, Facebook, Instagram, nos procure, ache a gente por lá e comece a nos seguir, porque tem conteúdo bom do céu para você e para a sua vida. Bem-vindo, Ramon, mais uma vez. Eu queria que você me contasse um pouquinho, antes da gente falar do fato realmente, ou dos fatos realmente ocorridos na sua vida, como foi sua infância. Você nasceu no Evangelho, cresceu no Evangelho? Como é que foi lá o seu nascimento com Jesus? Acho que você ainda não tem 30 anos de idade, não é?
Então tem pouco tempo, dá para lembrar, não é verdade? A minha infância, pastor, foi... na verdade, não foi... Nasci no Evangelho, mas meus pais sempre me levaram à igreja. Minha mãe, por um tempo, cuidou de círculos de oração, de conjunto de senhoras. Só que, no meu âmbito familiar, eu sempre tive a imagem de um pai responsável nas suas coisas cotidianas, mas em relação às coisas de Deus, eles não tinham aquele compromisso com as coisas de Deus. Então, ele era bom pai de família, mas não era bom crente, é isso? Exatamente. Era aquele crente que ora estava dentro da igreja e ora estava fora. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Ele cuidava bem de você, de sua mamãe e Cuidava tal. bem. Era um mas pai... com Jesus era... Com Jesus... Como não... a gente diz, pé no mato, pé no caminho. E pé no mundo. E pé no mundo. E aí, como é que foi essa sua relação com ele? E a nossa relação era muito boa, mas devido a esse fato de ele estar no mundo e estar na igreja, aconteceu um fato muito marcante na minha trajetória, que foi a morte dele no ano de 2011, a qual ele foi assassinado de forma brutal. E a gente teve que, eu e mais 3 irmãos, junto com a minha mãe, ter que sobreviver sem o arrimo, não é? Sem um arrimo de um pai. Então, é muito difícil. Muito difícil. Então, tivemos aquele padrão. Eu lembro do fato marcante, a gente estava em um culto da família. Ele, naquele dia, era para estar presente com a gente, mas decidiu a um convite a um bar. E a gente, em meio ao culto da família, recebemos aquela notícia que ele tinha sido assassinado. Não foi uma morte natural. Nós temos aí para você de casa, o Ramon nos forneceu aqui um espelho do jornal daquele dia que deu a notícia, olha aí, da morte. Como era o nome dele? Osemar Sérgio. Osemar Sérgio, olha ali. Convite para beber cerveja termina em assassinato. Que coisa muito difícil. E é interessante observar que a notícia... O fato ocorreu enquanto vocês estavam no culto, ou seja, ao invés de estar na casa de Deus, estava, digamos, aí curtindo, né, a vida e deu essas coisas. Dá-nos uma lição muito grande, né, Ramon? Uma lição muito grande e pelo fato de Deus ter falado com ele diversas vezes que ele permanecesse no centro da vontade de Deus. E sempre ele seguia as concupiscências da carne, se afastava... E deu no que deu. E deu no que deu. Você recorda, por exemplo, da sua reação ao receber essa notícia durante um culto? Lembro muito bem. Quando foi chamado a gente lá na frente, que foi dito que o meu pai tinha sido assassinado, eu imediatamente corri para saber se realmente tinha acontecido. Verdade. E vi o meu pai ao chão, em uma situação crítica, nos seus últimos suspiros, nos seus últimos... Que idade você tinha, Ramon, nessa época? Eu tinha de 15 para 16 anos. É um impacto muito grande, não é? Um impacto muito grande. E além de você, seus irmãos são menores ou maiores que você? São maiores que eu sou o mais novo. Então você era o mais novo e aí teve que sair para trabalhar junto com seus irmãos? Exatamente. E tivemos que conquistar a nossa independência, né? Que não tinha mais o provedor dentro de casa. Certo. Você acredita que isso contribuiu para a sua fé? Naquele momento em que vocês receberam essa notícia do falecimento, do assassinato do seu pai, contribuiu para a sua fé positivamente ou foi assim um balde de água fria, né? Foi bom ou foi ruim? Na verdade, no sentido da fé em Cristo. Foi um baque para mim, porque no instante eu me questionei, por quê? Sim. Por que está acontecendo tudo isso comigo? A gente está num culto da família, ele poderia estar aqui. Por que aconteceu esse fato? Ramon, a gente está no início do programa, já tem muita gente fazendo comentários aqui conosco. Você de casa, daqui a pouco eu converso com vocês. Mas eu queria já perguntar a você, que lição você diria, ou que mensagem você traria para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, os nossos internautas que estão conosco hoje aqui? O que você diria? Um homem crente em Jesus, que conhecia a palavra de Deus, foi assassinado durante um culto de família, não é? Exatamente. Fora completamente do lugar onde deveria estar.
Que mensagem você diria hoje para os nossos jovens? Você ainda é muito jovem. O que é que você diria? Gente, preste atenção nisso aqui. Qual é a sua mensagem para esse pessoal que, às vezes, deixa de vir para a igreja para ir para outros lugares, não é verdade? Qual a sua mensagem? A palavra de Deus diz que a gente costuma ver caminhos aparentemente bons aos nossos olhos, mas que o final dele é morte. Isso ilustra o que aconteceu aí, né? Sair do centro da vontade de Deus é um perigo muito grande. E viver no centro da vontade de Deus, e a palavra do Senhor diz que nos faz experimentar coisas boas, perfeitas e agradáveis. A vontade de Deus. Glória a Deus. Certamente, nessa sua saída para trabalhar, você conheceu o mundo que até então você não tinha conhecimento, né? Um adolescente ainda deu de cara com o mundo criado na igreja. E aí, como foi isso? Você permaneceu no Evangelho, ainda assim? Não, quando o fato aconteceu em si, como aquele ditado diz, né? Que quando aqueles que estão próximos não abraçam, o mundo costuma abraçar. Você não se sentiu abraçado da igreja naquele momento? Naquele momento, não se sentia abraçado. E fui ao mundo e acabei conhecendo o que o mundo tem a oferecer, os pratos que o mundo tem a oferecer. Que pratos, posso ser um pouco mais detalhista, né? Que pratos foram esses que o mundo te ofereceu? Antes, porém, me permitam fazer uma observação aqui, amados irmãos, eu não posso deixar isso escapar, que é o fato de um adolescente estar na igreja vivendo uma condição social tão terrível como esse, não ter recebido devidamente o carinho, o abraço da igreja, né? Às vezes nós falhamos como igreja em deixar de abraçar a estes irmãos debilitados, às vezes uma ajuda social, e às vezes não é nem uma questão material, é só mesmo um abraço, uma presença, um companheirismo, uma visita, não é verdade? Verdade. Isso culminou no seu desvio do Evangelho. Exatamente. Eu lembro que um fato que me marcou bastante naquele tempo, a questão de sepultamento era muito fechado, né? Muito restrito. E o fato que me marcou foi o fato de não poder velar o corpo do meu pai dentro da igreja, porque o fato em si já era terrível. Já né? era terrível. Então não foi permitido na época sepultar na igreja. Aí eu disse: e onde fica a gente como família que estava dentro da igreja servindo? Então o mundo me abraçou lá fora. Meu Deus. Sim, eu te perguntava, que pratos te foram oferecidos aí nesta inauguração do mundo, né? Nesse debutante que você fez aí com relação às coisas do mundo? Chegando no mundo, eu experimentei o álcool, experimentei a droga não em si, no seu ato mais elevado, como cocaína essas maconha, coisas não. mas questão de festas. O loló, como é conhecido, mas cheguei a experimentar. Cheguei a experimentar o mundo da prostituição e dentro dele o mundo do homossexualismo também. Então, foram portas que foram abertas. A palavra do Senhor diz que um abismo chama o outro. Exatamente. Eu imagino você bem jovem, 16 anos, 15, 16 anos, bem jovem, conhecendo tudo isso. E você foi trabalhar com o quê? Onde? Eu fui trabalhar na cidade de Florânia. Trabalhava com pedras artesanais, eram aquelas pedras que são extraídas de Minas e são exportadas para fora, para a Itália, fica algumas aqui no Brasil, e fui trabalhar nessa empresa em Florânia. É um trabalho pesado para um adolescente? Bem pesado, bem pesado. Imagino. Sim. E aí você ficou nessa empresa, se deu bem, ganhou dinheiro? No começo, sim. No começo tinha uma estabilidade um pouco boa, por ser umas pedras muito caras, então eles pagavam muito bem. Mas não era só você trabalhando lá, tinham outros funcionários? Tinham outros funcionários, Como exatamente. era a convivência com esses outros funcionários? A gente passava 15 dias em Florânia e pouco tempo aqui na nossa casa, né? Era 15 dias lá e 2, 3 dias por aqui. Então, o primeiro fato em si que o inimigo começou, a primeira área, eu posso dizer assim, que o inimigo atuou na minha vida foi tirar a minha família de perto de mim, me deixar fragilizado. Então, ele me fragilizou familiarmente, para poder atuar nas outras áreas da minha vida. Já não tinha o pai, perdeu a igreja e agora
perdeu o contato com a família. Com a família, exatamente. Isso em meses. Em meses. Meu Deus, é realmente muito, muito grave. Eu estou aqui acompanhando a sua narrativa e sofrendo junto somente de ouvir. Imagino que você em casa também deve estar assustado, né? Como que em pleno século XX ainda podem acontecer esse tipo de coisa. Mas é justamente a debilidade da natureza humana. Nós somos frágeis por natureza. Não é? O ser humano é pequeno, é ínfimo, precisa realmente de apoio e, sobretudo, da ajuda de Deus. Conte sempre com Deus. Ele sempre estará disponível para lhe ajudar, para lhe socorrer nos momentos de angústia, de tristeza, com toda certeza. Me fala um pouquinho sobre esses seus finais de semana, como é que era. Foi nesses finais de semana que você conheceu droga e sexo, enfim, e bebida alcoólica? Isso, exatamente. Como o interior era pequeno, então os funcionários Florânia. lá... Florânia. A gente passava semana trabalhando e final de semana que a única diversão era a gente sair, se divertir. E rolava o quê? Um forró? Rolava forró, rolava... que chamam umas grutas, que chama lá no interior. Grutas? Grutas, que chama lá. E fui... O que é gruta? O que eu estou pensando, é uma caverna mesmo, cheia de gente lá dançando, não? É como se fosse não é fechado, é um canto aberto, só que restrito a pessoas. Ah, sim. Entendeu? Muito bem. E aí você ia pra gruta lá e tal. E ia se divertir. 15 anos, bonitinho ali. Bonitinho. Até então tinha aquele padrão espiritual que vinha crescendo e sendo ensinado na casa do Senhor, mas teve aquele choque. Um jovem que nunca teve contato com as coisas do mundo e, de repente, descobrir aquilo tudo. Tudo isso. Aparentemente bom, as coisas maravilhosas, aparentemente bom aos meus olhos. Você disse que ganhou dinheiro. O que é que aconteceu que deixou de ganhar? A empresa a qual trabalhava, depois de um tempo a gente trabalhando, a empresa entrou em colapso e fechou as portas. Ela faliu. O dono foi para a Itália, deixou todos os funcionários sem contas, sem nada. Até então, eu comecei sem trabalhar com carteira assinada, mas depois de um tempo já tinha assinado. Nesse tempo que faliu, minha carteira ficou presa, de todos os funcionários ficou presa. A gente deu entrada na justiça para conseguir alguma coisa. Outra queda, né? Outra queda na área financeira também. Demos entrada na justiça para tentar conseguir, só que a justiça em si, por ser demorada, não favorecia a gente. Jeito. Exatamente. Imagino. E aí, como é que você se virou aí para sair dessa situação agora sem pai, fora da igreja, fora da cidade, fora do convívio familiar e agora sem emprego e sem dinheiro? Então, até então eu tinha uma renda junta em conta e fui gastando, só que tudo que tira, né, uma hora acaba. Parece a história do filho pródigo, né? Exatamente. E acabei que nessa cidade de Florânia, eu por ser um rapaz muito novo, muito robusto, na época muito bonito, e centralizava a minha pessoa a pessoas que tinham condição financeira. Sim. Pessoas novas vindo da cidade grande para o interior e aquele foco em nós. Então, chamava a atenção, chamava atraía. Atenção. Chegou o pessoal da cidade grande, no forró, chegou a pessoa da cidade grande que tem um dinheirinho a mais, não sofre como a gente sofre no interior. Então, foi juntando gente. Foi juntando gente. E diante desse fato, um casal da cidade que trabalhava na prefeitura, hoje em dia são vereadores, e me fez a seguinte proposta, pastor. Eu sei que você está longe da sua família, eu sei que você está sem dinheiro, eu sei que vocês daqui um dia vão ter que desocupar essa casa, vão ter que voltar à cidade. Então, eu vou lhe fazer uma proposta. Eu vou lhe levar para a cidade, ao bairro Planalto. Aqui na cidade, na capital já? Na capital já. Saía de Florânia para vir para Natal? Para vir para Jardim Planalto, aqui em Natal. Certo. E a condição deles era, eu vou lhe dar tudo que você quer e, em troca, você será a terceira pessoa da nossa relação. Eles te fizeram uma proposta para você formar o que chamam hoje de trisal, é isso? Exatamente. E você aceitou devido às condições? Diante das circunstâncias,
eu acabei aceitando, sabendo que eu tinha o temor ainda do Senhor, só que eu sabia que teria as consequências lá no final. Mas é um mergulho muito, Um mergulho muito, muito profundo muito para quem profundo. era um crente criado na igreja, agora para viver uma relação de trisal. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Certo. Eu quero que você me conte todos os detalhes dessa sua situação, convivendo em uma família, né? Vamos assim chamar, diferente, né? Como se muito prega hoje esta liberdade de gênero, porque eu quero parar um pouquinho aqui só para conversar rapidinho com o pessoal de casa. Muita gente realmente conectada conosco hoje, ouvindo e participando aqui do nosso programa, e eu quero sim mandar um abraço para esses amados irmãos que estão conosco e que já enviaram também comentários aqui para nós. Desde o início do programa, antes mesmo da gente entrar aqui, a irmã Márcia Barros já estava conectada. Deus abençoe, irmã Márcia. A professora Ivonete também já mandou seu par do Senhor. Irmão José Jefferson também dizendo que está orando. Obrigado, Jefferson, por sua oração. A irmã Orla Neide, pastor José Cosme, irmã Orla Neide, lá de nossa querida Boa Vista 1, Deus abençoe, irmã Boa Vista 1. A irmã Márcia volta aqui dando foguinho, parabéns, o pessoal está bem animado, graças a Deus. Irmã Karina o Rico também manda seu par do Senhor, irmã Lúcia, irmão Licínio também manda a paz do Senhor, querido pastor, obrigado, meu querido Licínio, que Deus te abençoe. Irmão Evandro da Silva diz aqui, a Deus seja toda a glória, é verdade, glória a Deus. Duarte Dona manda também seu par do Senhor. Irmão Edilson Carneiro, pastor Edilson, a paz do Senhor, querido pastor, a paz do Senhor. Amigos, estamos na audiência, glória a Deus. Muito obrigado, pastor Edilson, por sua audiência aqui conosco. Contando os segundos, isso foi antes da gente começar. Diz aqui a irmã Márcia Barros. Irmã Rayane Costa também cumprimenta aqui a nós. Irmã Neide Lima. Duarte Dona diz outra vez aqui, nosso Deus pode tudo, é verdade. Muito verdade isso aqui. A irmã Orla Neide está comentando aqui, Ramon, ela diz, Ramon é um verdadeiro milagre. Né? E nós concordamos com isso, não é verdade? Ruth Pereira, pastor José Cosme, dando parabéns aqui ao irmão Ramon. Um milagre do Senhor, diz Rayane. Irmão Ronieri, meu querido Ronieri, também manda seu par do Senhor ao povo de Deus. Irmã Terezinha, minha querida irmã Terezinha Rosa, Deus abençoe sua vida. Ele diz aqui, irmão Assis Gomes, a paz do Senhor. Irmão Assis falando, entendi, no perfil da esposa. A paz do Senhor, pastor, e todos que assistem o Encontro com Graça. A paz do Senhor, Deus abençoe. Ronieri está mandando um forte abraço. Obrigado, Ronieri. Deus te abençoe também. Abração para você. Pastor Paulo Henrique cumprimentando a igreja. Meu querido irmão Mário Constantino, este lá do Rio de Janeiro, lá da Serra, lá do frio. Manda a paz do Senhor ao pastor, muito obrigado. Paz do Senhor a ti também, irmão Mário. E diz, muito edificante este testemunho, é verdade. Paulo Fonseca, Samuel Salomão, Rayane Costa, outra vez, irmã Ruth Pereira, mandam seus cumprimentos, paz do Senhor, irmão pastor Paulo Henrique, diz que o testemunho é impactante. A paz do Senhor, testemunho forte, diz aqui, louvores ao Senhor. Saudades, pastor Williams, eu também, Deus te abençoe, querido. Abner Nascimento, que este testemunho sirva de exemplo e lição para nós jovens. Obrigado, Abner, por sua participação. Abner, que também já foi entrevistado aqui em nosso programa. Deus abençoe, um cheiro para você e para sua linda irmã. A Rayane, um grande homem, irmão, cabeça da família, diz aqui Rayane Costa, né? Te elogiando aqui, dizendo que você é um grande homem. Deus abençoe, né? Não é tão grande também assim, não. Está exagerando um pouquinho. Irmão Jarbas Macedo, meu querido Jarbas, espero que tenha melhorado de saúde. Deus te abençoe. Ele manda um boa tarde, a paz do Senhor a todos. Irmã Gilvana Delfino também participando conosco. Elaine Cristiane Barbosa também, ela é sempre constante, está sempre conosco aqui. Querida irmã Elaine, Deus te abençoe. Um abraço para a irmã Gilvana, diz assim, a paz do Senhor, irmão Ramon, continue nesta sua força. Lembro muito bem de você quando dirigi o ciclo de oração de Cajupiranga.
Olha aí, aquilo que a gente vai contar daqui a pouquinho, não é, Ramon? Irmã Sheila Oliveira também diz a paz do Senhor. Sheilinha manda um abraço para você, irmã Néria, obrigado. Estamos acompanhando o programa Testemunho Forte. Realmente, muitas vezes, os jovens não são abraçados na igreja. Olha aí, é muito verdade isso. Atenção, nossos queridos líderes de jovens, nós pastores também, por que não dizer? A gente precisa, muitas vezes, né, saber por que não veio, o que é que aconteceu, ainda mais numa situação como essa. Irmão José Jefferson, ele diz, Deus tem sua multiforme sabedoria de trabalhar antagonicamente na vida de cada um de nós. Cristiane Lima, glória a Deus pela vida deste jovem. Ramon, tu és uma bênção. Irmão José Medeiros, glória a Deus, aleluia, muito bom esse testemunho. O mais interessante é que a igreja não só abra as portas, mas cuide dos que entram por ela para cuidar dela. É a minha importante opinião. Ele diz aqui, irmão Assis Soares, meu querido Assis Soares, a paz do Senhor, pastor, que testemunho impactante. Deus não despreza os seus, é verdade. Minha linda esposa, irmão de Nery, paz do Senhor, um beijo para você. Ela comenta que testemunho forte. Irmã Larissa Fidelis, Alzenita Pereira, Eduardo Luiz, Josiel Marcelino, outra vez irmão Salomão, Adriana Dias, está pedindo oração aqui em favor da sua saúde. Vamos orar para Deus lhe chegar com cura, querida Adriana. Gleidson Oliveira, meu pastor Gleidson Oliveira, dizendo a paz do Senhor também para ti. Jéssica Lima, ela diz que está acompanhando de Macaíba, lá da cidade de Macaíba. Um abração grande para toda a grande Macaíba. Deus abençoe aos nossos amados irmãos macaibenses. Valquíria Santos está dando boa tarde a todos os irmãos, pastores, missionários, enfim, Deus abençoe, Valquíria, a paz do Senhor para ti. Paulo César Fonseca manda um abraço, Mari Diana também diz que Deus continue abençoando nossas vidas. Irmã Erilva Leite, professora Erilva, boa tarde, boa tarde. Dona Erilva, Deus abençoe sua vida. Muita gente também participando. Irmão Cláudio Nascimento, a paz do Senhor. Cláudio Nascimento que está aniversariando hoje, parabéns. Irmã Mara Saraiva, boa tarde, a paz do Senhor. Testemunho edificante. Irmã Erilva Leite diz assim, nós mulheres amamos abraçar. É muito verdade isso, irmã Erilva, e eu digo mais, o que seria de nós sem o abraço de vocês? Cajupiranga ama você, meu irmão Ramon, diz aqui a Mari Diana. E Bruna Pontes chega para encerrar essa parte aqui, dizendo graça e paz a todos, graça e paz para ti também, Bruna, que Deus te abençoe. Vamos continuar aqui a conversa, que o povo está animado, mandando pergunta, e eu preciso adiantar aqui o nosso testemunho. Ramon, me conte então, como foi esta sua, vou chamar de experiência, vivendo aí com um homem, uma mulher, assistindo-os sexualmente, eles eram bissexuais, imagino eu, né? Para a gente tentar aqui encontrar uma palavra para esta situação. Como é esta experiência? É muito constrangedor, considerando que você ainda tinha, o quê, 17 anos? 17 anos. Quando eu fui residir nessa residência, uma residência, eu posso dizer, pastor, que o que eles prometeram, assim, que me dariam tudo, eu posso dizer que fui nos melhores lugares, eu posso dizer que vestia melhores roupas, mas tudo isso durante um tempo, até a coisa virar, até o inimigo atuar na minha vida. Quanto tempo durou aí esse bem bom inicial? Mais ou menos de 6 a 7 meses. 6 meses ali, você... Até eu me deparar com uma situação muito forte, que foi o fato de eu descobrir que dentro daquela casa existia um terreiro, a qual eles faziam trabalhos e ofereciam a vida de pessoas a entidades. Então você descobriu, convivendo aí nessa vida bígama, trisal, né? Exatamente. Você descobriu. Na verdade, era um casal que tinham filhos, mas não tinham um contato mais sexual entre os dois, mas não se separavam devido aos seus filhos e colocavam uma terceira pessoa na relação na finalidade de suprir as suas necessidades sexuais. A um e a outro. A um e a outro. Tá certo. Que coisa terrível. E me diga aí, o que é que você viu neste quarto aí? Era o quarto onde estava o
o terreiro, era uma sala? Como funcionava? A casa era, quando eu fui residir lá, era uma casa muito grande, então eu não tinha acesso a todos os compartimentos, por ser um primeiro andar. E eu sempre notei que chegava muitos carros, era um condomínio, então chegava muitos carros. E eu disse, por que esses carros chegam, eles se ausentam? E um certo dia eu encontrei a porta aberta. E quando eu entrei dentro daquela sala, eu vi muito sangue, animais sendo oferecidos. E lá no meio tinha o meu nome. Foi o que me chocou. E o que eles viram, eu vendo o meu nome lá no meio. Então, você considera que sua vida foi oferecida a alguma entidade? Foi oferecida a uma entidade. Que logo depois, quando eles descobriram o fato em si, eles começaram a me colocar no meio das rodas e fazer trabalhos. Eram manifestadas entidades. E eu lembro de um fato muito marcante, que quando a entidade incorporava, ela dizia, eu não posso tocar nele, mas vou usar as circunstâncias contra ele. Exatamente. Eu vou perguntar sabendo da resposta. Por que a entidade não podia tocar em ti? Porque Deus estava comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe dizer que entidade era? Sei, a entidade que eles tinham me oferecido é uma bastante conhecida aqui. Inclusive fica uma estátua ali na Praia do Medo, chamada Iemanjá. Iemanjá, a famosa rainha do mar. Exatamente. Muito bem. Olha, gente, é importante a gente focar nisso, porque há, recentemente, Rabon, uma tentativa dessas religiões afro-brasileiras, digamos assim, não é, desmistificar tudo isso, dizer, não, gente, não é nada disso, nós somos bonzinhos, os entes não são demônios, são santos, não é? E aí citam os nomes, os mais conhecidos, né? Xangô, Iemanjá, que é uma mistura, né? Uma miscigenação de culturas da África com o catolicismo, e deu essa abrasileirada, né? Brasileiro dá jeito em tudo, e aí estão fazendo esse eufemismo, esta suavização de tudo isso, mas me permitam alertar-lhes. É demônio, sim. E são ferozes. E estão com sede na vida e na alma das pessoas. Então, você se descobriu ali oferecido a Iemanjá. Exatamente. E foi quando eu descobri que a finalidade deles para ter me levado àquela casa não era só ser introduzido como terceira pessoa, mas existe uma coisa no mundo espiritual deles lá que se chama hierarquia. Para eles crescer nessa hierarquia, eles teriam que sacrificar uma pessoa. E essa pessoa seria eu. Então, você era candidato a ser vítima de sacrifício do... Exatamente. Seria o quê? Macumba, Umbanda? Eles, na verdade, eles se reúnem ali em redor da Santa, né, de madrugada, e fazem oferendas a ela naquele mar. Eles jogam no mar. Então, em uma das finalidades deles lá, em um certo dia me levaram. Eu lembro que eu tentava muito fugir da casa, e um certo dia eu fugi, entrei em um ônibus, e quando me deparei, eles já estavam lá na frente, pegaram o ônibus e me conduziram, na linha 33, que passa o Planalto, me conduziram até a Praia do Meio, ali, a Praia do Forte, que fica ela. Para fazer algum trabalho? Para me sacrificar. E eu lembro que aquele ônibus o rapaz viu que eu estava chorando muito, então... disse, não, você vai permanecer comigo dentro do ônibus, a gente vai dar a volta, a linha 33 ela vai lá e volta de imediato, e eles não conseguiram naquele dia sacrificar a minha vida. E seria no mar? Seria no mar. Justamente para tal Iemanjá. Eles fazem as oferendas e lançam diante do mar, que ela é chamada Rainha do Mar. Você chegou a participar em outras ocasiões de algum ritual desses? Sim. Com animais? Por muitas das vezes eles me colocavam naquelas rodas, eram manifestadas as entidades, eu tenho marcas na região do meu corpo aqui, que eles rasgavam e pegavam o meu sangue para poder tomar. Bebiam sangue? Bebiam sangue. Terrível. Né? Então... E outras pessoas também certamente participaram disso? Chegou a ver algum sacrifício de animal? Sim, ou de gente mesmo? Cheguei a ver de crianças. Sacrifício de crianças. Isso foi até, como eu disse ao senhor, foi colocado em um boletim de ocorrência que a gente vai comentar lá na frente para que eles não se aproximassem de mim.
Meu Jesus, eu sei que, irmãos, nós estamos em um programa de internet, um programa oficial da igreja, mas é importante clamar o sangue de Jesus numa hora dessa, viu? Verdade. O sangue de Jesus tem poder, porque é realmente muito grave, é muito pesado. E se não for a graça, a misericórdia de Deus. E atenção também, papais, cuidado com os seus filhos menores, com crianças, a rapto de crianças, a sumiço de crianças. No Brasil, infelizmente, isso é muito comum. E sabe-se lá que destino se dá a essas crianças, não é? Vamos avançar um pouquinho aqui, porque eu quero já começar a contar do milagre. O que me interessa também é com você falar do milagre. Como é que Deus operou para te tirar de tudo isso? Você estava ainda com 17 para 18 anos, não é? 17 para 18 anos. 17 para 18 anos, e aí ocorreu algum fato? Como é que você planejou fugir dessa casa? Você não quis sair de casa, não? Em um certo dia, eu recebi a notícia que uma avó minha, se ela estiver me ouvindo, é uma senhora, viu, vó? O nome dela é Chiquinha. Ô, Chiquinha! Um abraço para a senhora, Deus abençoe. Ela estava muito doente e eu recebo essa notícia que ela estava enferma e eu tinha que me deslocar do Planalto até o Vale Dourado. E eu lembro que o trato deles foi o seguinte: você vai, mas você volta para a residência. E se você contar alguma coisa, eu vou atrás da sua família. Sei. E naquele dia eu fui, passei a noite na casa da minha avó e voltei no dia 5 de outubro de 2015. E voltando, peguei a linha 07, depois a linha 33, e chegando no bairro Planalto, eu estava com um pouco de fome, entro em um supermercado e tem uma cestinha sobre o chão com vários venenos de rato. Eu compro aqueles venenos de rato e a minha... Então, você planejou se matar, foi isso? Planejei. Na verdade, não era tirar a minha vida, mas sanar aquela dor que eu estava vivendo, aquele processo que eu estava passando. Então, a ideia não era um suicídio, era, sei lá, um escape. Dar um escape, dar uma finalidade naquela dor. Eu comprei os venenos de rato e a minha finalidade era comprar e não fazer isso fora de casa. Fazer isso dentro da casa, porque além do fato de acontecer comigo, iria ser revelado o que eles faziam dentro daquela casa. Então, a ideia era chamar a atenção. Chamar a atenção. E aí, como foi? Conta. E cheguei naquela casa, peguei os venenos de rato e tomei. Só que o veneno de rato, ele demora um certo tempo para agir. Quando você toma ele, quando o rato ele toma ele demora um certo processo. E foi assim no meu corpo. Como estava demorando muito o processo, eu lembro que parecia uma coisa diabólica mesmo. O inimigo já tinha planejado aquela situação. Eu olho para cima da pia, tem um produto chamado... É muito conhecido no mercado como soda cáustica, mas o nome está sendo mudado agora, estão colocando o nome Diabo Verde. É um produto de limpeza. Um produto de limpeza, um produto autocorroativo que limpa a gordura do ralo. Aí você bebeu aquilo? Além do veneno de rato, tomei a soda cáustica. E imediatamente aquela soda cáustica começou a corroer a minha traqueia, o meu esôfago e o meu estômago. Gente, então... deixa eu respirar um pouquinho aqui. Então, depois dessa... Você fez uma refeição aí de veneno com soda cáustica. Veneno com soda cáustica. Para chamar a atenção. E sim, e deu certo? Chamou a atenção? Chamou a atenção. O que é que fizeram? Foi chamado a SAMU, foi chamado viaturas. Até então, não sei o fato em si... com as viaturas, o que aconteceu, porque... O que é que eles disseram, exatamente, né? Porque a finalidade da SAMU era me socorrer e levar para o hospital, e foi o que aconteceu. Eles me socorreram e levaram para o hospital. Como a minha situação era muito crítica, os médicos avaliaram, chegando no hospital, e a soda cáustica tinha lesionado todo o meu esôfago. Então, o processo que eles fazem lá dentro do Valfredo, quando chega uma pessoa... com veneno de rato, é uma coisa chamada lavagem. Certo. Só que a soda cáustica eu tinha tomado, além do veneno de rato, tinha tomado a soda cáustica. Se eles fizessem a lavagem... Tal do Diabo Verde. Diabo Verde. Se eles introduzissem água na soda cáustica, o produto ia agir mais dentro do meu corpo. Então, o que eles fizeram de imediato foi esperar alguns dias, ver o que o produto, até onde o produto ia lesionar, e fizeram a desligação, a laparotomia,
que é uma desligação do estômago para o esôfago. Que é para o produto não passar para o esôfago. Para o esôfago. Para não passar para o esôfago, para não comprometer a parte digestiva, a parte... Nós temos imagens aqui de sua passagem pelo hospital. A gente vai conversando aqui, vou pedir para o meu querido Juscelino ali ir passando as fotos. A gente vai comentar rapidamente aqui essa sua passagem pelo hospital ali. Já me parece que já está cirurgiado, né? Isso, foi uma cirurgia muito grande que abriu da região do meu umbigo até a região do meu pescoço, a parte superior. Tem um interregno ali no externo. E essa aí foi a entrada, certamente, para o esôfago? A entrada para o esôfago, exatamente. Foi feito de imediato uma desligação e, como eu não poderia mais me alimentar, foi colocada uma sonda em mim para me alimentar. Certo. E uma traqueostomia, que é um aparelho, esse aparelhozinho que eu trouxe Volta aqui. para cá, Juscelino, para ele mostrar aqui. Ele guarda aqui o aparelhozinho da traqueostomia, né, que é o que faz a pessoa respirar e se alimentar também. Exatamente. Né? É o ponto de escape para um paciente, tanto quando está entubado, passa por um longo processo de intubação ou quando precisa. Essa que você está aqui na mão, você chegou a usar ou você comprou para guardar de testemunho? Usei. Você chegou a usar? Faz 6 meses que eu tirei ela. Está aqui ela. É mesmo, né? Foi a minha última traqueostomia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos avaliar ali as fotos. Daqui a pouco eu converso mais um pouquinho com você de casa. Me parece ser um médico ali. Isso, meu médico. Aí foi no dia que eu tirei, né, a traqueostomia e a sonda. Foi... Certo. O dia da vitória, praticamente, exatamente. Né? O que mais? Tem mais? Sim. É importante. Por que uma Bíblia nesse movimento aqui que a gente está conversando de você no hospital? Que história tem essa Bíblia aí? Nesse processo que eu passei dentro do hospital, muitas pessoas me fizeram amizade comigo, começaram a conhecer minha história pelo produto ter corroído o meu esôfago. Então, eu fiquei sem falar durante muito tempo. Fiquei com o corpo bastante comprometido por perder peso, por não me alimentar. E uma enfermeira que cuidou bastante de mim, por nome Rossana, que me deu essa Bíblia. E esse aí foi o ponto entre mim e Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Rossana, ela está nos ouvindo, você? Eu compartilhei o link com ela. Se você estiver me ouvindo, Rossana... Manda um comentário para cá, Rossana, porque você é uma forte convidada a vir conversar com a gente aqui, contar esta experiência. Nós tivemos aqui, queridos irmãos, vocês que nos acompanham sabem, nós passamos aqui alguns 4 ou 5 programas conversando com enfermeiros, justamente para saber desta atuação do enfermeiro crente durante o trabalho, e a gente veio aqui mais uma vez a importância de termos profissionais salvos em Jesus em todas as áreas, especialmente na área de saúde, que mexe com o que há de mais importante, que é a vida humana, não é verdade? E aí, como foi, então, essa sua passagem? Se converteu a Jesus no hospital? Se converti dentro do hospital. Acho que um dos trabalhos que eu sinto que a igreja deve investir muito é a questão não só de evangelização, mas de capelania dentro do hospital e dos presídios. Porque foi através de um evangelismo também dentro do hospital, através da nossa irmã Márcia, se ela estiver nos ouvindo também. Então, além da enfermeira Rossana, da irmã Rossana, teve também um trabalho de evangelismo que te alcançou. Exatamente. A irmã Márcia eu acredito que faz ainda parte de um trabalho de capelania dentro do hospital. E eu lembro que um certo dia ela chegou sobre a minha cama e entregou tudo que Deus tinha para entregar, e naquele dia, eu chorando muito, eu voltei aos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Me permitam outra vez fazer um breve parêntese aqui para falar. A gente não pode deixar também de comentar a nossa atuação, a atuação da igreja com o trabalho de evangelização. Nós recentemente terminamos um mutirão evangelístico, estamos agora na semana do mutirão de discipulado. Jesus salvou centenas de almas aqui em nossa cidade, graças a Deus, pela mobilização também da igreja, primeiro para a oração e depois para a evangelização. Trabalho coordenado pelo nosso DEMID, projeto do pastor Elinaldo, implantado aqui em nossa igreja. É importante que durante esses mutirões, todos nós nos movamos para pregar a palavra do Senhor e, como já foi dito aqui, especialmente nessas áreas de aglomeração humana, hospitais, feiras, meios de transporte, trens, metrôs,
ônibus, enfim, onde houver gente, né, pontos de ônibus e praças, a gente falar do amor de Jesus. É importante. A evangelização é o nosso negócio, é aquilo. A igreja existe por causa da necessidade de evangelizar. E hoje a gente tem aqui o Ramon contando da sua alegria em ter sido alcançado também por uma evangelização dentro de um hospital. É verdade que as pessoas estão mais vulneráveis, mais frágeis, a gente precisa ter um certo cuidado na evangelização de hospital, e para isso a capelania prepara muito bem os nossos evangelistas de hospitais, de presídios, e por aí se vai. Mas muito bem. Como foi, então, esta sua cirurgia? Você fez quantas cirurgias para recuperar-se? Ao todo foram 7 cirurgias. E passou 2, 3 semanas no hospital? Quanto tempo? Na primeira vez passei quase 1 ano e nas outras... Espera lá, 1 ano no hospital? Quase 1 ano. Então você morou lá, homem? Quase morei lá dentro. 1 ano internado? Internado. Sem falar, porque sem andar? Eu precisava de uma alimentação. De início, a alimentação que colocaram sobre mim foi por uma veia chamada aqui no nosso pescoço jugular, por gotejamento. Depois mudaram para a jejunostomia, e todo esse processo foi progredindo até eu chegar na sonda que eu poderia ir para casa. Então, eu dependia do hospital para poder permanecer vivo. Alguma coisa... Isso sem se alimentar, sem sentir sabor de nada? Sem sentir sabor de nada. Sem falar? Sem falar. Então, passou 1 ano, nessa condição. Sem esôfago, sem intestino? Esôfago. E a gente falou aí da importância, né, do evangelismo. Eu queria mandar um abraço também a 3 pessoas. Uma delas, inclusive, por favor. Uma delas, inclusive, esteve aqui. Nossa irmã Rossana, nossa irmã Líbina, que esteve aqui. Líbina cuidou de mim também durante... Líbina Laques, um abraço, Líbina. Deus te abençoe. Que cuidou de mim dentro da UTI, ali do Valfredo Gugel. Ela foi sua enfermeira? Foi minha enfermeira. A nossa irmã Cimeia, lá do setor 6 também. Irmã Cimeia, cantora Cimeia. Cimeia, que cuidou muito bem de mim também, ali nos corredores do Valfredo, a qual eu ficava jogado lá. Mas ela intervia por mim. Cimeia também é enfermeira? É enfermeira também. Não sabia. É também. Legal. E esse povo cuidou de ti? Esse povo cuidou de mim. Eu vi o cuidado de Deus através dos seus servos. Muito bem. Vamos dar uma paradinha rapidinho aqui, Ramon, para abraçar a turma que está hoje animada aqui. Irmão Evandro Silva, ele diz assim, pesado, viu? Pura realidade. Vivi na minha infância em uma cidade onde nossos vizinhos eram uma mãe de santo. Olha aí, que eles chamam, como eles chamam. Eu, com 10 a 11 anos, disseram que ele tinha... que eu tinha corrente e teria que trabalhar. Vejam só que coisa. Irmã Tânia Felinto chegou por aqui, mandando seu Pai do Senhor. Irmã Jéssica Lima também grita aqui, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. É verdade. Irmã Cristiane Lima diz, o nosso rei chama-se Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim, ele é o Senhor. Glória a Deus. Não é? Pastor Paulo Henrique comenta aqui, o diabo é terrível, mas teme e estremece diante do nosso Deus. Glória a Deus. O mal não pode nos tocar, somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Louvores ao Senhor, retorna aqui dizendo, tão jovem, né, já passou por tantas coisas terríveis, mas quando Deus tem um plano de salvação, o mal não prevalece, é verdade. Irmã Tibéria Vanessa, olha aí, irmã Tibéria, chegando aqui, pais, devemos estar vigilantes contra os nossos filhos, é verdade, alerta aqui, a querida irmã Tibéria, Deus abençoe. Nunca mais eu vi Tibéria aqui pela cidade. Evandro da Silva diz assim, é forte. Irmã Bruna Pontes está dizendo, meu Jesus, o irmão é um milagre de Deus. É verdade, Bruna, mas por isso que o nosso tema é milagres não se explicam. Doutora Fabiana, também uma das nossas ajudantes aqui no programa, ela diz, Pai do Senhor, misericórdia, que testemunho forte. O povo está assustado aqui com a tua história. Ramon, irmão Eduardo Luiz, diz assim, ingerir veneno e produtos ácidos e não perder a vida, só Deus quando tem um plano para fazer, para trazer de volta o que se perdeu. Glórias a Ele, é verdade. Irmão Zenita Abner, diz aqui muito forte, irmão Zenita diz, só Jesus para dar livramento. Paulo Fonseca também dizendo que é forte, Mantânia Felinto, Carino Rico, o povo está tudo dizendo aqui, é forte, é forte, é forte. Milka Costa, mas é forte mesmo, gente. Quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, é poderoso isso.
A Rafaela Souza diz assim, Deus já tinha te escolhido, meu irmão, desde o ventre de tua mãe. Glória a Deus. Ruth Pereira diz assim, meu tio é uma bênção. Olha aí, sua sobrinha. Quer mandar um cheiro para ela? Quero mandar um abraço para a Ruth, um beijo. Para minha mãe também, que está me assistindo aí. Minha mãe cuidou de mim todo esse processo, dormiu mais de 100 dias em uma cadeira, muitas vezes no chão. Aí no vídeo que vai passar no final, mostra ela dormindo no chão. Jesus. Lutando pela minha vida. O nome de sua mamãe? É Dilma Tagino. Você disse lá no começo, Ramon, que sua mãe criou você no Evangelho, mas ela mesma não era cristã, se converteu depois. Isso. Não é isso? Exatamente. E hoje como ela está? Está com Jesus? Para a glória de Deus, está com Jesus. Eu acho que uma das coisas que eu sou grato a Deus foi... Eu tinha me afastado da minha família. Deus usou das circunstâncias também dentro do hospital para me aproximar da minha mãe. Então, sua mãe, seus foi irmãos. ela que chorou comigo, ela que sofreu comigo, ela que enfrentou tudo comigo. E aquele vínculo foi criado. A importância de os pais terem um vínculo com seus filhos, de sentar na mesa com seus filhos, de ouvir os seus filhos, Verdade. Participar dos cultos domésticos com seus filhos. Isso é muito importante para o crescimento e o fortalecimento espiritual de um jovem. Com certeza. E das crianças também, Exatamente. Né? Olha quem chegou por aqui. Mataus Richardson, meu querido Mataus, pregador das crianças, Deus te abençoe. Obrigado por sua participação também. O Marcos Antônio Pereira, ele está dizendo, já vi muitos tomar veneno ou remédios em excesso, mas só morrem se Deus autorizar. Irmã Bruna diz, testemunho forte nos mostra a grandeza do nosso Deus. E Mataus comenta aqui também, os planos de Deus são incríveis. O plano da salvação chegou ao lar. Que coisa boa, não é? Vamos falar um pouquinho aqui, nosso tempo está correndo muito rápido hoje, não é? Vamos falar um pouquinho sobre esse seu escape. Então, você foi hospitalizado nessa tentativa de suicídio ou de chamar a atenção, digamos assim. Passou 1 ano internado. E aí, como foi a recuperação? Então, depois desse processo que... Antes de me mandarem para casa, como disse, a Bíblia foi o ponto de intermédio de mim e Deus. Eu lembro que a Bíblia era colocada sobre a minha cama. E eu lembro de um dia encontrar a Bíblia aberta no tema que nós estamos hoje, em Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 3, a qual Deus faz a pergunta a Jeremias, não poderei eu fazer como fez o oleiro com barro? E pode. Ele pode. Naquela madrugada eu vi Deus me dizendo, eu sou capaz de transformar a sua vida, de moldar a sua vida, mas tem um porém. Reconstruir o vaso. Reconstruir o vaso. E para reconstruir existe um processo. Sim. E eu tive que aceitar esse processo. Tem como resumir aí em 2 frases esse processo? Esse processo se deu com muitas experiências com Deus. Um versículo que resume tudo isso está lá no livro de Hebreus, que diz que a tribulação produz a paciência e a paciência produz a experiência, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração. Corações. Romanos então, 5, se não me engano. Diante de tudo que eu passei, eu vi Deus produzindo algo na minha vida. E diante dessa produção, diante da forjação que Deus fez no meu caráter, Deus produziu em mim experiências para eu contar. Quanto tempo durou esta sua recuperação? Foi ao total de 6 anos e 5 meses. Passou 1 ano internado e 6 anos e 5 meses. 6 anos e 5 meses em tratamento. Durante esses 6 anos e 5 meses, eu ia, fazia cirurgias e voltavam. Foram 6 cirurgias... O tratamento de recuperação incluiu cirurgias? É isso que você está me dizendo? Exatamente. Para não correr risco de infecções dentro do hospital, eles preferiam fazer as cirurgias. Depois que saía da UTI, eles mandavam para casa. E de que eram essas cirurgias? Era tentar reconstruir o meu estômago, tentar reconstruir o meu esôfago, mas o diagnóstico foi que eu tinha tido perda total de esôfago. Então, perdeu completamente o esôfago, mas eu estou te vendo falando aqui. Para a honra e glória do nome Deus do Senhor. cura. Deus arrumou um esôfago novo para você. Deus arrumou um esôfago novo. Conta isso aí, como foi esse milagre? Depois desses 6 anos e 5 meses, uma coisa que eu quero frisar muito, quando eu cheguei na igreja, eu estava numa situação muito difícil, porque até então eu não sabia o que Deus poderia fazer na minha vida. Ele tinha me dito, mas eu não sabia como ia acontecer. E o pastor Assis me abraçou ali na congregação de Cajupiranga Polo,
acreditou em mim. Pastor Francisco de Assis, Francisco de Assis. Atual setor 6. Setor 6. Pastor Francisco, um abraço para o senhor. Deus te abençoe. E me ensinou a trabalhar ali. De imediato me colocou a trabalhar ali, fazendo a escala dos cultos. Foi diferente do primeiro momento em que a igreja não soube te abraçar. Exatamente. Agora sim, a igreja te abraçou. Agora a igreja me abraçou. Glória a Deus. E através daquele abraçar do pastor Assis, foi então que eu fui entendendo o que Deus queria comigo. Que era, além de me escolher, ele iria me entregar um chamado. E exigiria de mim um esforço. E foi aí que eu fui me entregando ao total. Acho que esse é o segredo do meu milagre. Eu servi a Deus de todo o coração. Por que você diz que é um milagre em uma recuperação de 6 anos e meio? Você estava sem esôfago, mesmo depois de todo esse tempo. Por que é um milagre? Porque a recuperação, embora durando tanto tempo, vinha acompanhada pelos médicos. Milagre é uma intervenção de Deus. Uhum. Onde é que Deus interviu para recuperar este teu esôfago aí? Através da sua palavra, eu lembro que o meu conceito era: eu vou me aprofundar com esse Deus que falou comigo lá dentro do hospital. Então, eu investi em estudos, eu investi em discipulado, fui discipulado pelo nosso pastor Evaristo, entrei na escola teológica aqui da Assembleia de Deus. Foi um dos pontos primordiais para que o meu caráter fosse forjado. Estudar teologia me ajudou bastante. Como eu estava comentando com o senhor aqui no intervalo, eu lembro de quando vinha para as aulas e a minha maior dificuldade era permanecer no sábado de 2 horas da tarde até 9 horas da noite. Então, antes de sair para a aula, eu arrumava minha mochila, colocava minha Bíblia, colocava minha alimentação triturada, colocava minha seringa e vinha para as aulas. E no meio da aula eu dava aquela saidinha, pegava a seringa nos corredores, me alimentava. Nossa irmã Giane Cláudia me acompanhou. Às vezes, com vergonha... O que é esse se alimentar aí? É pegar a seringa, encher de alimento e despejar na traqueia, era isso? Despejava na sonda. Eu usava uma sonda no estômago. Gástrica. Pegava a comida normal, triturava no liquidificador, pegava a seringa e introduzia. Injetava no estômago. Eu fazia esse processo 6 vezes no dia, durante 6 anos e 5 meses. Você comia sem sentir o sabor da comida? Comia sem sentir o sabor. Gente... Me fale, o seu esôfago, eu estou interessado em saber disso. Hoje você está comendo, sim, está se alimentando, inclusive tem um vídeo seu aí chorando porque voltou a sentir o sabor da comida. A gente vai ver daqui a pouco, nosso tempo hoje realmente está bem corrido. Mas eu queria que você me contasse, o que é que Deus fez para restaurar o seu esôfago? Eu acredito que a palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ele pode muito ter seus efeitos. Então, a oração da igreja, a oração, a minha humilhação diante da presença do Senhor, trouxe um resultado... Atraiu o milagre. Atraiu o milagre. Como foi isso? Trouxe algo positivo. O Senhor tocou no coração de uma médica que estava no estado da França casando, e no período da pandemia... Ela era francesa ou é brasileira? Era francesa, estava lá. Jesuíno, o microfone aqui dele está falhando um pouquinho, se puder substituir... É bom, mas fala aí, a médica francesa estava casando na França. A Bessa estava casando e tinha que passar sua lua de mel, e até então ela tinha marcado para o Japão. E Deus tem seus propósitos, começa a pandemia, e em vez dela ir para a França, ela vem até aqui o Brasil passar suas férias. E eu estou... Nesse sentido, a pandemia foi usada por Deus para te trazer a médica. E eu lembro que eu estava em uma consulta quando ela, por ser uma médica bastante conceituada, doutora Kétia, eu sei que você vai me ver aí, e eu sei que vocês acompanharam e sabem o que Deus fez na minha vida. Sim. Então, naquela consulta, ela ouviu que o meu médico estava dizendo que eu precisava, até então, aqui no Brasil é feito um transplante. É tirado o esôfago de uma pessoa e colocado em outro. Só que quem... Você de casa que nos acompanha, com muita alegria, com muita satisfação, falar sobre este milagre. Nosso tema do programa é justamente esse: milagres não se explicam. Eu não sei se você concorda comigo, Ramon, mas penso eu que este foi o ponto alto da ação de Deus nesta tua recuperação. E a médica te encontrou aqui no Brasil. Ela veio
em lua de mel Exato. para o Brasil e ia para a França. Ia para a França. Veio para o Brasil. E aí, como foi esse encontro? Eu estava lá na consulta e ela ouvindo meu médico que eu tinha que esperar no processo de transplante, que já vinha esperando há 6 anos e 5 meses e não acontecia. E ela esperou o médico finalizar e disse: espera aí, eu fiz uma cirurgia lá na França, a tecnologia da França é um pouco mais avançada que o Brasil. E eu já realizei uma cirurgia parecida. E eu disse: como? Ela disse: me dê só um minutinho que eu vou conversar. Ela quis te levar para a França, foi isso? Não, ela de imediato, eu acredito que queria conversar com o meu médico se poderia, ela como médica da França, poderia operar no Valfredo Gugel. E foi me chamado à sala e ela disse: eu fiz uma cirurgia na França parecido. E se seus familiares assinarem o papel, eu vou fazer essa mesma cirurgia aqui no Brasil. E aí, fala, homem, como foi esse mistério aí? A gente quer saber. A médica te operou? Então, foi 19 horas de cirurgia. Depois de 6 cirurgias, ela realizou a 7ª cirurgia. 19 horas de cirurgia. 19 horas de cirurgia dentro do Valfredo Gugel. Mobilizou 3 equipes dentro do Valfredo. É tanto que eu fiquei bastante conhecido devido a essa cirurgia ter sido muito rara e ter sido um dos pontos altos que consagrou o meu médico lá, no que Deus usou ele para fazer. Então, e ela fez o quê? Uma reconstrução do esôfago? Então, Deus deu entendimento a ela para tirar parte do meu intestino grosso. Dentro do nosso corpo, a gente tem uma coisa chamada intestino grosso. E ela tirou parte do meu intestino grosso e, para a honra e glória do nome do Senhor, ela colocou aquele intestino grosso aqui como esôfago. Então, aqui o que eu tenho agora não é esôfago, é intestino grosso. Mas Deus fez ele funcionar. E funciona normalmente? Funciona você come... novamente. Como de tudo. Juscelino, vê se você consegue colocar aí, por favor, de em casa, esse vídeo dele comendo normalmente. E a gente vai comentando aqui, já envia de encerrar. É esse vídeo aí, tem som. Por isso, 6 a 5 meses sem poder se alimentar pela boca. E você come direitinho, né? Graças a Deus alcançou a minha vida. E hoje, Deus me deu uma parte digestiva nova. Estou aqui, ó. Glória a Deus. Isso depois de 6 anos e meio, 6 anos e 5 meses sem comer. 6 anos e 5 meses. Se alimentando por sonda. Exatamente. E você voltou a sentir o sabor. Exatamente, do alimento. Precisava, eu acredito que um dos grandes milagres que Deus fez, que a medicina não vai conseguir explicar, é ter colocado um intestino grosso aqui e ele funcionar como esôfago. Por que eu estou dizendo isso? Porque os médicos me relataram que o esôfago ele precisa fazer contrações para jogar... os chamados movimentos peristálticos. Exato, para jogar a alimentação até o estômago. Então, o médico não devolve os movimentos do esôfago. Então, uma coisa que não se explica é o milagre que Deus realizou. Ele me devolveu os movimentos. Você come tudo hoje? Comida pesada? Como tudo. Galinha, feijão, farinha, banana? Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Só Deus para fazer isso. Só Deus. Só Deus pode fazer milagres. É verdade. Para a gente encerrar, meu querido Ramon, esse testemunho interessantíssimo que você nos apresentou hoje aqui. Como é que está a sua vida hoje? Como é que você está servindo a Deus? A sua dívida de vida com Deus é maior um pouquinho do que a maioria, não é verdade? É verdade, pastor. Como é que você está fazendo hoje? Está servindo a Deus na igreja? Qual o seu trabalho para o Senhor? Hoje, atualmente, eu estou cuidando ali do matutino na congregação de Cajupiranga Polo, junto com os nossos irmãos que estão nos assistindo, irmão Vandes, nosso irmão Jefferson. Glória a Deus. E eu acho que isso é o ponto primordial, né? A oração, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Acho que tudo isso aconteceu na minha vida para que eu retornasse ao plano de Deus na minha vida, que é me conduzir a uma vida de vida eterna. Então, você trabalha no matutino e prega, dá seu testemunho? Eu prego, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus me deu um ministério de pregação e hoje a gente prega e conta o que Deus fez na minha vida. A gente pode divulgar aqui seu telefone para as pode. pessoas te contactarem, porque depois de hoje muita gente vai querer ouvir um pouco mais de detalhe o seu testemunho nas igrejas. Pode falar seu telefone? Pode sim, DDD 84 9
9605-5358. Você disse que fez teologia aqui na nossa escola teológica da nossa igreja, nossa querida ETAP. Um abraço aí para a Geni Cláudia. Aliás, falando em ETAP, a gente tem agora, neste mês, o nosso seminário teológico pentecostal, né? Você pode se inscrever e participar também. Aí você fez ETAP e está trabalhando na igreja. É obreiro na igreja, além de pregador? Para a honra e glória do nome do Senhor, durante esse processo de 6 anos e 5 meses, eu trabalhando para o Senhor, fui consagrado auxiliar, passei pelo discipulado e hoje eu sirvo a Deus como diácono da congregação. Ramon, para a gente encerrando mesmo, me conta um pouquinho daquela história sua de que você foi desafiado a comer ainda sem a autorização do médico, Isso. de madrugada. Como foi esse episódio aí? Voltando de Fortaleza, se não me engano. Exatamente. Eu precisava de um tratamento que custava R$ 6.700. E na lógica humana eu não conseguiria esse valor. Cheguei até a fazer um cartazinho e colocar nas redes sociais. Só que eu costumo dizer que existem momentos que Deus nos ensina a ser dependente dele. Chegou o dia de eu fazer esse tratamento, eu não tinha, mas o Senhor mandou um bom samaritano na minha casa e eu consegui aqueles R$ 6.700. Fui para o estado de Fortaleza, fiz esse tratamento juntamente com a minha mãe, e diante aquela volta de Fortaleza para cá, quase 10 horas de viagem, já tinha passado pelo processo do líquido, do pastoso e tinha que chegar no sólido. E o Senhor me faz uma grande surpresa, que é naquelas beiradas de pista, a gente parar para me alimentar com a alimentação grossa. No restaurante, exatamente. E eu sentei e eu lembro que minha mãe me olhando, né? E eu peguei aquela colher, coloquei a alimentação e as minhas palavras foram, pastor: seja feita a tua vontade. Voltando do tratamento, você parou para comer. E aí, deu certo? Para a honra e glória do nome do Senhor, a alimentação desceu pelo esôfago, passou pela traqueia, desceu pelo esôfago e chegou no estômago. E meu médico se surpreendeu tanto... Aquele vídeo que a gente viu foi gravado nesse momento? Aquele vídeo, exatamente. Sim. E meu médico se surpreendeu tanto com aquele fato de ter acontecido, porque eles costumam respeitar uns protocolos médicos. Quando você volta a se alimentar, você tira durante de 6 meses a 1 ano a traqueostomia e a sonda. E foi algo tão impactante que ele disse: não, nós vamos voltar ao Valfredo e eu vou tirar essa sua traqueostomia e essa sonda. Glória a Deus. Tem um vídeo aí dele tirando a traqueostomia, não sei se consegue colocar. Nós estamos encerrando, queridos, o programa de hoje. Temos muitos ainda a falar sobre este assunto. Quem sabe, Ramon, você volta em uma outra oportunidade para continuar. Ali o médico tirando a tráqueo. Pode fechar. E aí? Alguma coisa, cara? Eu estou feliz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, gente, estamos aqui terminando o nosso programinha de hoje. Uma bênção, que Deus abençoe a sua vida. Olha aqui, Milka Costa está dizendo: Deus é Deus do impossível. Irmã Erilva diz: o inimigo ataca, Jesus salva e impacta com o testemunho das ovelhas. É verdade. Deus abençoe. Irmã Cristiane diz: pessoal, muita gente assistindo, para a glória de Deus. Deixe seu like. Olha aí, irmã Cristiane, fazendo a nossa propaganda. Obrigado, Cristiane. É verdade. Deixe seu like aí, esse link com a gente. Que processo, pai. Só Deus para fortalecer, diz a irmã Karina. Irmã Mayra Paula, outra vez, diz: menino dos olhos de Deus, Ramon. Nicodemos Guilherme diz: boa tarde a todos, a paz do Senhor. És vaso, meu irmão. Está dizendo aqui Nicodemos. Deus abençoe, Nicodemos. Nicodemos, é da família também? É lá da congregação, é obreiro da congregação. Tudo bem, Deus te abençoe, irmão Nicodemos. Deus muda a rota, diz a irmã Bruna. Ó poderoso Deus, esse Deus é tremendo. Ficamos muito emocionados com esses milagres, diz a irmã Alzenita. Mas Giovana Defino volta dizendo: nosso Deus é maravilhoso, soberano. Muita gente aqui dando paz do Senhor, glória a Deus. Irmã Evandro Silva, a irmã Neide Montenegro, irmã Neidinha diz aqui: Deus é bom.
Bora, povo de Deus, deixe seu like. A irmã Cristiane aqui insiste com vocês. Deixa o like de vocês aí, gente. Olha lá. Deus abençoe grandemente. Deus é Deus de surpresa, diz a irmã Neide Montenegro. Glória a Deus. José Jefferson entra aqui dizendo: nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Gente, não esqueçam de darem o seu like no nosso canal, participarem das nossas plataformas. Queremos agradecer aos nossos irmãos que nos ajudam aqui. E hoje, para você, querido Ramon, nós queremos oferecer aqui o livro Heróis da Fé, um clássico da Casa Publicadoras Assembleia de Deus, edição luxo. Glória a Deus. Está um luxo o nosso programa hoje. É oferecido pela Livraria Elroy, autoria de Orlando Boyer, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Se você não tem Heróis da Fé ou nunca leu, sugiro que compre e adquira na nossa livraria Elroy, que vai certamente edificar a sua vida. Você vai ter aqui testemunhos muito interessantes de Winterfield, Moody, Savonarola e tantos outros pregadores que foram usados por Deus durante o reacender do avivamento na Europa e que veio culminar aqui nas Américas, né? Nós somos produtos da pregação destes homens. Deus te abençoe, parabéns. Você de casa, pegue caneta e telefone, porque a livraria Elroy fica na rua Sargento Norberto Marques, número 98, no centro da nossa cidade, próximo ao Sacolão. O telefone, anote, é 99922-2484 e também o 2130-9747. Vou repetir. Telefone, WhatsApp, 99922-2484 e telefone fixo 2130-9747. O Instagram é Livraria Cristã Elroy, dividida aí por underline, né? Livraria, underline, aquele tracinho lá embaixo, Livraria, underline, Cristã, underline, El, underline, Roy. Tá bom? Participe lá e compareça. Deus abençoe a sua vida. Ramon, suas palavras finais neste programa poderoso que nós tivemos hoje, contando o que é que você tem a dizer ao nosso povo, aos nossos irmãos que estão nos ouvindo. O programa vai ficar gravado, certamente vai repercutir muito ainda. Seu conselho, sua experiência, qual é a lição de vida que você retira para nós neste final de programa? Quero mais uma vez agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui. E quero dizer que, como eu estava dizendo aqui ao pastor William no intervalo, que o que vocês veem por fora, as marcas por fora, não é dimensionado ao milagre que Deus realizou sobre a minha vida. É isso que nós estudamos na lição passada, né? A forjação do caráter do ser humano. E eu resumo todas essas experiências que eu tive ao livro de Efésios, capítulo número 6. Nós estamos estudando aí sobre os ataques do maligno contra a igreja de Deus. E é muito importante que a igreja tome toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Queria que você convidasse o pessoal aí para o matutino, para a escola dominical. Amém. Não é verdade? Gente, a lição mais importante de hoje talvez seja: não deixe de ir à igreja, não substitua o culto com outros compromissos. A lição, tudo começou com a morte do seu pai e talvez se ele tivesse na igreja teria poupado a sua vida. Exatamente. Não é? Eu queria que você fizesse este apelo aí, especialmente à nossa juventude, né? Aos jovens que me assistem, a gente sabe que passamos por um processo onde a nossa mente passa por muitas confusões diante de tantas ideologias que estão aí, mas o centro da vontade de Deus ainda é o melhor lugar para vocês viverem. Permaneçam no centro da vontade de Deus e vocês experimentarão, como eu estou experimentando hoje, coisas boas, perfeitas e agradáveis. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por sua participação, por seus comentários, por compartilhar nosso programa de hoje. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais. Estamos aí no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Você pode nos acompanhar, se inscrever lá. Agradecemos aos nossos patrocinadores e também a nossa grade de programas, né? Nós temos o programa das mulheres, da mocidade, o programa de missões, o programa do nosso pastor, que
que vai ao ar todos os sábados pela manhã, programa Fonte de Vida. Não esqueça de conectar-se conosco e de certamente estar presente, porque o nosso canal também transmite os principais cultos de nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.